pessoas nas redes sociais assistindo o programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero convidar aqui agora o nosso orador do dia, o pastor Eduardo Batista, mais conhecido como Dudu, aquele que a gente acorda com um videozinho dizendo o seguinte: vamos estudar a lição? Não é isso, pastor? Bom dia, pastorzão, bom dia. Dudu, admiro muito o seu ministério, te conheci lá em Nova York pela primeira vez, pregando de nossas igrejas brasileiras lá, e passei a te admirar no seu ministério. E tenho visto a mão de Deus sobre você, cara. Amém. Tenho visto Deus usar você poderosamente, e eu louvo a Deus por você ter aceito o convite de estar com a gente nessa madrugada. Você está hoje na União Leste Brasileira, é isso, né, pastor? É isso aí, União Leste Brasileira, União Leste to the Best. E você está cuidando da área de jovens e desbravadores, é isso? Só jovens. Jovens, desbravadores, aventureiro e música, para o estado da Bahia e também Sergipe. Tem muito baiano e sergipano conectado aqui, ó. Já dei uma olhadinha, sejam todos bem-vindos também. E escuta, e você, o nome da sua esposa, dos seus filhos? Então, a mulher que me suporta se chama Eliane Lopes da Silva. Somos casados há 2.300 tardes e manhãs. Já fazem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo que temos 2 lindos filhos. Lindos porque puxaram a ela em nome de Jesus. Oração intercessora. Amém. Pastor, além da sua história da bicicleta lá, eu lembro de outras, viu? Da bicicleta. Agora fale para nós aí. Eu vou estar aqui orando por você. A equipe vai estar orando para que Deus use poderosamente você. Tem pessoas que vão decidir hoje, viu? Através do seu Amém, pastor. Amém. Deus te use poderosamente. Amém. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, Adventistas Brasília. E, aliás, todos vocês de diversos lugares do mundo. Sejam bem-vindos e um lindo dia na presença do Senhor. Eu quero começar dizendo para você, em nome de Jesus, que tua presença aqui não está sendo em vão. Aliás, você participando de todos esses dias do Conectados, certamente você possa estar tão conectado com Jesus que seja capaz de dizer: não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro que uma vez, trabalhando em Belo Horizonte, a gente estava aí seguindo direitinho aí as orientações de saúde, tais quais dadas aí pelo professor que acabou de falar há pouco, e a gente estava dando uma corridinha numa esteira, numa academia, quando, de repente, uma forte dor abdominal aqui começou a desencadear um desconforto absurdo. Desliguei a esteira, corri para casa, a dor foi se intensificando cada vez mais. Quando cheguei em casa, já estava literalmente agonizando. A minha esposa imediatamente resolveu me levar para o hospital. Tomei um banho rapidinho, que ela mesma me ajudou a tomar. Ela vestiu a roupa em mim por causa da intensidade da dor e saímos às 7 da manhã em disparada para o Hospital Belo Horizonte, e a fim de obter auxílio, a fim de obter socorro por aquela dor que não sabíamos a origem, não sabíamos do que se tratava. E sabe, a dor era tão intensa que eu comecei a me encolher no banco carona do carro e eu já estava numa posição fetal, encolhidinho, uma bolinha humana, e gritava desesperadamente dentro do carro por causa da dor e achando que eu iria morrer. E sabe quando você sente uma dor tão grande que você começa a ter um vislumbre de que a morte seria uma solução adequada para você? Você começa a pensar o seguinte: cara, é melhor eu morrer do que continuar sentindo esta dor, só para você ter uma noção da intensidade da dor que eu estava sentindo. E eu gritava dentro do carro: eu vou morrer, e pensa num homem desesperado. E você já sabe que o homem, meu amigo, a mulher consegue suportar a dor com maior eficácia do que o homem. O homem, ele já trata um resfriado como câncer em estado terminal. A mulher não, a mulher ela tem uma resistência fantástica para a dor. Mas, enfim, eu já estava lá agonizando e gritando: eu vou morrer. A minha mulher falou: por favor, o carro fechado, por favor, fica quieto, senão eu não consigo dirigir. Mas como é que eu vou ficar quieto com uma dor dessa? Eu abri a janela, coloquei a cabeça para o lado de fora e gritei: eu vou morrer.
engarrafamento, mano, na Avenida Antônio Carlos, 7 horas da manhã, e eu gritando desesperadamente com a cabeça pro lado de fora, eu vou morrer, até que quando chegamos em frente ao corpo de bombeiro, ela deu seta, entrou a toda dentro do corpo de bombeiros, eles estavam em forma, hasteamento de bandeira, aquela coisa toda, e era bombeiro correndo por causa da intensidade e a velocidade com que minha esposa entrou ali no estacionamento, e ela desceu do carro, socorro ao meu marido, e eu gritando, eu vou morrer, e o bombeiro veio, abriu a porta, pegou aquela bolinha humana que eu estava naquela posição encolhida, gritando, eu vou morrer, e um soldado grande do corpo de bombeiros me pegou no colinho, assim, ó, feito um bebezinho, e olhou para mim, quando eu percebi, era um irmão da igreja, ele, pastor, eu virei para ele e disse, eu vou morrer, irmão. Ele me jogou dentro da ambulância e saiu desesperado, porque com a ambulância no meio do trânsito é muito mais eficaz o percurso. E eu lembro que a ambulância foi a toda, meu irmão, para me levar para o Hospital Belo Horizonte naquela manhã de agonia e de intensa dor. E lá foi aquela ambulância mineira, que tem uma particularidade como nenhuma outra. A ambulância mineira parece que vai uai. E brincadeiras à parte, cheguei gritando horrores na emergência do Hospital Belo Horizonte, ali na Avenida Antônio Carlos, no centro de Belo Horizonte. Amigo, é o seguinte, eu gritava tanto na emergência, mas tanto, que a velhinha que estava na minha frente pediu, pelo amor de Deus, para que eu fosse atendido. E quando eu fui atendido, eu vou morrer, imediatamente aplicaram morfina em mim, a dor desapareceu, e aí eu fui para toda a análise, para todo o processo de diagnóstico, para saber o que estava acontecendo comigo. Um dos exames que fiz imediatamente foi uma ultrassonografia, e o médico me fez uma pergunta, onde está o seu rim direito? Eu falei, tem que estar por aí, doutor, procura, e para resumo de conversa, dali eu fui fazer uma ressonância magnética e o resultado final é que eu descobri que eu estava com um cálculo renal e, além disso, descobri que eu não tinha o rim direito, que eu não tenho o rim direito, ou seja, há um vazio dentro de mim, todo mundo sempre não fala, tem um vazio dentro de você, no meu caso, a ausência do rim direito, que nasci sem o mesmo, o médico até brincou, você vendeu, roubaram de você, você que é lá do Rio de Janeiro, roubaram o teu rim. Falei, não, doutor, nada disso. E descobri, já depois de grandinho, que eu não tenho o rim direito, o que eu havia tido era um cálculo renal, e daí toda uma série de cuidados, mas tudo só foi possível mediante um diagnóstico. Você só consegue saber o que você tem mediante um diagnóstico. E eu quero, nesta manhã, em nome de Jesus, fazer um diagnóstico da nossa vida na presença de Deus, para saber o que nós temos, qual é a doença que possuímos, para que a cura alcance a nossa vida imediatamente neste momento. E ao fazer um diagnóstico, obviamente, à luz das Escrituras Sagradas, você vai descobrir que estamos enfrentando uma tragédia, mas a despeito da tragédia que nós estamos enfrentando, existe uma solução em nome de Jesus Cristo. E esta solução está disponível para você neste momento. Pastor, qual que é o diagnóstico que eu preciso fazer? Pastor, qual que é a tragédia que eu estou enfrentando? Vamos começar a análise, vamos começar o exame, vamos começar o diagnóstico. Tudo começa a partir da revelação de 1 João, capítulo 3, verso 4, que você já conhece de cor e salteado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. De acordo com João, se eu entrevistasse o que é, João, pecado, ele me diria, transgressão da lei. Ok. Por isso, todos nós ficamos preocupados se estamos transgredindo a lei ou não. Em outras palavras, João está me dizendo que pecado é mau comportamento. Por que, pastor, mau comportamento? Porque quem mente transgride a lei. Mentir é mau comportamento. Quem rouba transgride a lei. Roubar é mau comportamento. Quem adultera transgride a lei. Adulterar é mau comportamento. Ei, matar transgride a lei.
Matar é mau comportamento. De acordo com João, pecado é mau comportamento. E talvez seja por isso que nos preocupamos tanto com o nosso comportamento. Talvez seja por isso que os judeus viviam sempre nos dias de Jesus em função da sua conduta, da sua boa conduta, preocupados sempre com a aparência externa, com o comportamento. E é claro que muitas vezes, se olharmos somente o texto de João, temos a tendência a virar fariseus, preocupados somente com o comportamento, com a parte externa, com a nossa conduta. Quem é que vai para a comissão da igreja para ser disciplinado, para ser removido? Quem tem um mau comportamento. Quem é o santinho da igreja? Quem tem um bom comportamento. Muitas vezes usamos uma régua para medir a santidade dos outros, pautadas no comportamento. Por quê? Porque analisamos de modo unilateral a revelação bíblica sobre o problema do pecado. Pecado é má conduta? É. Você tem que se preocupar com a sua conduta? Sim. Você tem que se preocupar com o seu comportamento? Claro. Porque pecado é transgressão da lei. Mas Jesus abriu o leque. Quando ele esteve aqui na terra, em São Mateus, no capítulo 5, ele nos disse algo extraordinário que você também conhece o texto. Capítulo 5, verso 28, ele disse: Ei, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Opa! Jesus está fazendo o diagnóstico mais abrangente. Ele está abrindo o leque. João me disse que era mau comportamento. Jesus está me dizendo que são maus pensamentos. E aí surge a pergunta: quando é que Davi adulterou? Quando se deitou com Betseba ou quando do alto do palácio a cobiçou enquanto banho ela tomava? Óbvio que o momento do pecado aconteceu quando ele concebeu isto em seu pensamento, quando a cobiçou. É claro que o leque continua sendo abrangente quando é citado também nos versos anteriores a questão do assassinato. Qualquer que odiar o seu irmão já cometeu o pecado de matar. Ou seja, eu prefiro, é claro, que você me odeie do que você me dê um tiro. Eu prefiro que você me odeie do que você me esfaqueie até a morte. Mas na esfera humana existe essa diferença. Mas na esfera divina, não. Porque eu não preciso necessariamente ter um mau comportamento para cometer o pecado. Eu cometo este pecado independente do mau comportamento, quando eu já alimento o mesmo no meu pensamento. Então, olha o diagnóstico da doença chamada pecado. Pecado é má conduta, mau comportamento. João me disse isso. Jesus me disse que pecado é má intenção, maus pensamentos. Eu posso até ter um comportamento lindo, mas só Deus sabe o que anda sendo alimentado aqui dentro. Eu preciso ter a mente de Cristo. A conversão precisa acontecer de dentro para fora, porque não tem que ser algo somente comportamental. Tem que ser uma transformação que parte de dentro. Caso contrário, eu posso me tornar um fariseu, ter um comportamento lindo e uma mente podre. E espero em Deus que todos nós sejamos transformados por completo, não só em termos de comportamento, mas em termos de pensamentos também, em nome de Jesus. Mas olha, não para por aí o diagnóstico, ele continua sendo mais abrangente, o leque continua sendo aberto. Se liga aqui no que eu vou te dizer. Quando você pergunta ao apóstolo São Paulo, ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo, 23, na última parte, ele declara, Romanos 14, 23, tudo que não procede de fé é pecado. Perceba, você pode ter um bom comportamento, você pode ter bons pensamentos e achar assim, não, eu não estou com problema nenhum, eu não sou tão pecador assim. Evangelho é para prostituta, evangelho é para ladrão, evangelho é para estelionatário, evangelho é para mentiroso, evangelho é para assassino, evangelho é para quem está preso, evangelho não é para mim, eu sou uma boa pessoa. Calma, queridão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
porque você pode ter até um bom comportamento, você pode ter até bons pensamentos, mas Paulo está me dizendo que tudo que não procede de fé é pecado. Isso é o diagnóstico. Ou seja, você duvidou do amor de Deus? Pecado. Você duvidou que Deus está do teu lado neste momento? Pecado. Você acha que Deus te abandonou por conta das provações e das dificuldades que você está enfrentando? Pecado. Olha só, não ter fé, tudo que não procede de fé é pecado. Diante dessa perspectiva, eu posso até ter bons pensamentos, eu posso até ter um comportamento lindo, mas se me falta fé, eu sou caracterizado biblicamente como pecador. Ei, o leque é abrangente, você estava preocupado só com comportamento? A coisa é muito maior do que nós imaginamos. Esta maldita doença chamada pecado está impregnada no ser humano de um modo muito mais intenso do que anteriormente você imaginava. Observe agora o que diz o apóstolo São Tiago. Isso mesmo, dá um pulo lá. São Tiago, capítulo 4, verso 17. Anota aí, meu filho. Folheia a Bíblia, nada de preguiça. Vamos em frente. Verso 17 diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, está pecando. De acordo com Tiago, pecado é omissão. Eu sei que o indivíduo precisa da minha ajuda e finjo que não vi, finjo que não sei. Eu sei que uma pessoa precisa do meu apoio, eu posso ajudar e me omito. A igreja me responsabiliza sobre alguma atividade, acerca de alguma atividade. A igreja me dá uma missão e eu digo, não quero, não posso, não tenho tempo. Você se esquiva da responsabilidade somente por comodismo. Você está se omitindo. E a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, está pecando. Então, veja, pecado é por má conduta, João me declarou. Pecado são maus pensamentos, Jesus me disse. Pecado é falta de fé, Paulo revelou. Tiago agora está me dizendo que pecado também é omissão. Ei, e para piorar a nossa situação, para entendermos quão purulento é esta doença chamada pecado, Salmos capítulo 51, verso 5, Davi me diz, porque eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o quinto e último ponto, pecado é natureza. Ainda que você tenha bons pensamentos, ainda que você não se omita, ainda que você tenha um caminhão de fé, ainda que você tenha um comportamento lindo, você já nasceu em pecado, porque esta é a sua e é a minha natureza. Por isso que quando Paulo olha todo o leque, ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso ele declara na carta aos Romanos, não há nenhum justo sequer, todos estão perdidos, porque todos são pecadores. Só que aí ele apresenta um outro quadro de esperança. Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E diante deste quadro, perceba o que eu vou te dizer. Diante dessa perspectiva, estamos fazendo o diagnóstico de quem nós somos. Pecadores, perdidos, carentes totalmente da graça de Deus. Não há nenhum justo sequer, razão pela qual a palavra declara em Atos capítulo 10 que Deus não faz acepção de pessoas. Claro, nem pode. Você fica aí se achando mais santo do que os outros. Ei, seu pecado é apenas diferente, porque todos nós somos pecadores e, obviamente, não há espaço para o pecado no céu. Quando começou a surgir o pecado, de lá foi expulso. E o que vamos fazer? Estamos perdidos, pastor. Não tem jeito. Ei, para aquele que perdido está, um Salvador é necessário. É necessário um Salvador. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso Jesus declarou,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o Salvador é para todos, porque todos são pecadores. Não tem essa do Salvador ser necessário somente para o presidiário, para a prostituta, para o delinquente. Não! O Salvador é para todos, porque há muitas pessoas que se julgam boas demais e eu não preciso aceitar Jesus porque tenho uma boa educação, eu nunca fiz nada de errado, eu tenho uma boa família, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca xinguei, eu nunca fiz nada, eu nunca me prostituí, eu nunca adulterei, eu nunca cometi esses pecados horrendos que os crentes estão sempre falando que são transformados, e o cara se acha bom, e ele se achando bom, ele acha que não tem necessidade de Salvador. Ei, o pecado está presente na vida de todo ser humano, por isso todos nós precisamos do Salvador. E sabe o que acontece? Quando nós recebemos a Jesus, é dito assim: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Como um pecador pode ser salvo? Somente por Cristo. Porque o Cristo que te substituiu na cruz do Calvário, ele continua o ministério dele, te substituindo na hora do julgamento. Jesus não é pecador por má conduta, por falta de fé, por omissão, por natureza, absolutamente por nada. Jesus é perfeito, ele não pecou, por isso pode ser o nosso Salvador. E se ele vive em nós, o que acontece? Ele acaba de ser julgado no meu lugar. Ele me substituiu na cruz e me substitui no momento do julgamento, porque ele é o meu intercessor. Ele diz lá no tribunal celestial: o pastor Dudu me aceitou, é pecador, mas não é ele mais quem vive, eu vivo nele e o substituo neste momento, e pela graça de Cristo. Por que pela graça de Cristo? Porque o meu pecado foi imputado sobre ele, e a justiça dele foi imputada sobre mim. Por causa da justiça dele sobre mim, eu sou salvo. Por isso, sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Agora note, quando o jovem rico se aproxima e diz: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Jesus disse: tem que crer. Quem crer será salvo. Tem que acreditar. Acreditar no quê? Que a despeito dos meus pecados, Jesus pagou a minha conta. Tem que acreditar que a despeito dos meus pecados, o seu sangue é suficiente para me perdoar. Olha, presta atenção. Você é perdoado não é porque você é bom, você é perdoado porque aquele sangue tem poder, porque aquele sangue tem valor, e aquele sangue pagou o preço dos nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Se você está com Cristo, você tem condições de obter a salvação. Agora, se você está sem Cristo, você vai ter que pagar a tua própria conta. E olha, me desculpa, não há nada que você tenha ou que possa fazer para saldar tua dívida diante do céu, uma vez que nós somos pecadores. Ei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sou pecador, sim, mas a graça de Deus me liberta, a graça de Deus me redime. Pastor, pergunta você: se eu sou pecador de qualquer jeito, para que eu vou ser obediente? Para que eu não tenho jeito de ser diferente? Ei, você não obedece para ser salvo. Você obedece porque Jesus já te salvou. É uma resposta de gratidão a tão grande salvação que ele te deu. Ele salvou você, pagou a tua conta, pagou o preço. O que você vai fazer? Vai viver uma vida de salvo. A vida de salvo é aquele que não mente, aquele que não rouba, aquele que não pratica o mal. Você é transformado dia após dia pela graça de Deus, mas tem que se submeter a ele, tem que estar conectado com ele todos os dias, porque estando conectado com ele, você vai estar vivendo a experiência de quem foi salvo e redimido por ele. Filho, deixa eu te dizer uma coisa, você e eu temos uma doença chamada pecado, mas tem cura, tem esperança, e você precisa crer no sacrifício de Jesus para saldar o teu débito diante do céu, para que você possa ser salvo
por esta graça maravilhosa. O que você está fazendo que você ainda não se decidiu ao lado de Cristo, se Ele é o único que pode te dar a salvação? O que você está fazendo que ainda não tomou sua decisão pelo batismo? Ei, acredita na graça de Deus, Ele paga a tua conta. Acredita na capacidade que Deus tem de perdoar os teus pecados. Arrependa-se do mesmo. Arrependa-se da sua má conduta, das suas más intenções, da sua falta de fé. Arrependa-se da sua omissão. Arrependa-se de ser pecador e diga: Deus, salva-me, imputa sobre mim a justiça de Jesus e substitua-me não só na cruz do Calvário, mas aí no juízo, no santuário celestial, que tua graça me cubra, que tua justiça sobre mim seja imputada, para que eu possa dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que você está fazendo que você ainda não aceitou a Jesus? Eu me lembro de um rapaz que chegou na igreja enquanto eu pregava num sábado de manhã, Elias, o nome dele, 10 anos longe da igreja de Deus, desde os 17 anos de idade se afastou do caminho do Senhor. 10 anos depois, com 27 anos de idade, ele pisa na igreja e foi uma alegria, especialmente para a família, vê-lo ali naquela manhã. E ele conversou comigo após o culto, chorando bastante, e disse que saiu aos 17 anos da igreja para experimentar as coisas que nunca havia experimentado. Ele achava que não tinha liberdade, ele achava que não tinha vida, e ele achava que a vida do ímpio parecia ser mais feliz do que a vida do crente que não tinha nenhuma experiência. E ele foi para o mundo em nome da liberdade, nunca tinha fumado, fumou, nunca tinha usado drogas, usou, nunca tinha bebido, bebeu, nunca tinha experimentado sexo, passou a ser frequentador assíduo dos prostíbulos da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E depois de 10 anos, ele retorna à igreja com o vírus do HIV, com AIDS, e diante daquilo ali, com a vida arrebentada, arrasada, ele me perguntou: pastor, tem jeito para mim? Tem chance para mim? Eu falei: tem, meu irmão, claro que tem. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E para resumir a história, eu batizei, estudei a Bíblia com o Elias, batizei o Elias foi internado, esteve aí entre a vida e a morte durante muito tempo. Em uma das vezes que eu o visitei, ele perguntou para mim: pastor, você acha que Deus me perdoou? Eu falei: amigo, eu não duvido da palavra do Senhor. Se ele disse que perdoa todos os pecados, ele perdoa. Apenas creia nisso, se você está arrependido de todo o seu coração, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra. Pastor, eu creio. E ele chorava, eu orei com ele, e naquela noite ele teve uma piora aguda, e diante disso sua irmã recebeu um sonho de Deus para que comparecesse ao hospital urgente, e Deus, no sonho, pedia para que ela lesse para o Elias, 2 Crônicas 7:14, e ela foi até o hospital logo pela manhã, bem cedinho. Eu cheguei depois, e ela apanhou o Elias nos seus últimos instantes, ainda lúcido, e pôde dizer para ela o sonho que havia tido e revelar para ele o texto que Deus lhe pedira para ler, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu perdoarei os seus pecados e sarei a terra. Ei, Deus estava assegurando o perdão dos pecados para o Elias. Não há pecado que ele não possa perdoar. E o Elias entrou em coma, todavia entrou sorrindo por conta de receber a confirmação de que Deus o estava perdoando. Eu fiz o funeral do Elias e pela primeira vez na minha vida eu vi o corpo de alguém cuja face, durante o funeral, estava estampada um sorriso. Você já viu algum defunto sorrindo? Pois é, eu fiz o funeral do Elias e o seu rosto esboçava um sorriso. Sorriso de perdoado, eu contei isso no momento fúnebre. Sorriso de quem recebeu de Deus a mensagem de que estava perdoado. Eu quero que ainda em vida você sorria nesta manhã.
Eu quero que ainda em vida você receba de Deus agora o perdão por todos os teus pecados. Você precisa acreditar, você precisa crer que há perdão disponível para você agora, em nome de Jesus. Você vai voltar a sorrir para a glória de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E o apelo neste momento é para você que ainda não se decidiu pelo batismo. Olha aí, tem um Google Forms à sua disposição para você preencher e dizer: eu quero ser batizado. Filho, se você não for de Jesus, você vai ser de quem? Se você não se entregar para Cristo, vai fazer o que com essa sua vida? Só Ele vai saldar o teu débito, só Ele paga a tua conta, só Ele te redime de todos os teus pecados. Este é o momento da tua salvação, é o momento da tua aceitação, pelo amor de Deus. Preenche esse formulário do Google Forms dizendo sobre sua decisão. Eu quero ser batizado. Vão entrar em contato contigo, vão orar com você, vão visitar você, vão viabilizar a participação tua na cerimônia mais linda da tua vida, que é o batismo ou o rebatismo. Para você que está distante do caminho do Senhor há muito tempo, hoje é o dia do teu regresso, acabou esse processo de distância. Ponto final no distanciamento com Deus. É todo mundo conectado em nome de Jesus Cristo. É para você esta mensagem nesta manhã. Não é esse papo: eu queria tanto que meu marido estivesse aqui, eu queria tanto que o fulano estivesse aqui, fulano devia ter escutado essa mensagem. Não, meu filho, é para você. Você colocar nas tuas mãos, nas mãos de Deus agora a tua vida, se reconsagrando e tomando a decisão que precisa ser tomada. Deus quer fazer você sorrir em meio a tanta tragédia. Deus quer devolver o sorriso que o diabo roubou de você. Entrega teu caminho ao Senhor. Olha, tem um número de WhatsApp aí também à sua disposição para você fazer a sua entrega nesta manhã. Esta é a sua oportunidade. O Luiz Cláudio vai cantar uma canção agora dizendo: fique junto de Deus e não deixe passar esta chance. Fica perto dele, tão perto que você possa dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E enquanto você estiver ouvindo esta canção, tome a sua decisão agora, quer seja pelo WhatsApp que está à sua disposição, ou quer seja pelo Google Forms. Deus está esperando você. Que resposta você vai dar? Ser cristão quando tudo está bem. Amém. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Ei, vitória e paz é o que Deus quer te outorgar nesta manhã, se você aceita o convite que Ele te faz. Olha, neste momento, onde quer que você esteja, deixa Deus sacudir seu coração, deixa Deus sacudir sua vida, deixa Deus tomar você pelas mãos, se entregue plenamente a Ele. Temos uma pessoa chamada Maria dos Milagres, está distante do caminho de Deus, está dizendo nessa manhã: quero voltar. Ei, Maria, às vezes não há forças em nós para fazermos o que precisa ser feito.
deixa o anjo te tomar pela mão e te arrastar para junto dele, porque Deus tem a capacidade de fazer isso também. Eu me lembro da história de Sodoma e Gomorra, quando Ló estava fragilizado. Ellen White diz que o anjo o tomou pela mão para que ele saísse daquela cidade imediatamente. Quando não temos força, Deus faz o anjo segurar a nossa mão e nos arrastar se nós solicitarmos. Maria dos Milagres. Ei, é um milagre que Deus quer fazer na sua vida agora, te trazer de volta ao caminho. É estreito, é difícil, mas é o único que conduz à vida eterna. E se seu nome é Maria dos Milagres, não é à toa, minha filha. É porque Deus tem um milagre disponível para você. E o maior de todos eles, neste momento, quem sabe, é você regressar ao caminho do Senhor. Então, vem para a casa de Deus, volta em nome de Jesus. Não só você, Maria, mas todos vocês que estão conectados neste momento conosco. Preencha o formulário, meu filho, do Google Forms, entrega a tua vida nas mãos de Deus, contacta por intermédio desse WhatsApp, pede auxílio, pede força, pede oração, mas tome sua decisão nesta manhã em ser batizado, em voltar para a casa de Deus, em ser rebatizado. Vamos fazer o que precisa ser feito. Esta é a parte que nos cabe. Deus não falha com a dele, mas espera que façamos a nossa. E a nossa é nos entregarmos sem reservas. E se você fizer isso, tem vitória e tem paz para o seu coração. Tem sorriso que vai ser devolvido à sua face, em nome de Jesus. E tudo que o diabo roubou, Deus vai devolver para você, porque há poder em Jesus para que isso ocorra. Quero que você ore comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar por cada decisão, por cada vida, orar também por você, Maria dos Milagres, para que você volte hoje aos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai eterno, Deus da glória, louvado seja o teu nome, porque neste instante estamos todos conectados com o Senhor, através da tua palavra e através da oração. Alegra-nos muito termos sido alimentados pelo Senhor nesta manhã. E queremos te dizer, Pai, que não vamos encarar este tempo como sendo em vão. Vamos aproveitar esta oportunidade para firmarmos os nossos pés neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. A nossa decisão é nos lançarmos nos teus braços e temos a certeza de tua aceitação nesta manhã por parte de nós. E sabe, Senhor, nós queremos que, em nome de Jesus, o Senhor perdoe todos os nossos pecados e conceda-nos o privilégio de termos o nosso nome no livro da vida, não porque somos bons, mas porque a tua graça nos basta e a justiça de Cristo está sendo imputada sobre nós, porque nós aceitamos recebê-la agora de coração aberto. Toma cada pessoa nas tuas mãos, a fim de que a decisão correta seja tomada. Abençoe a Maria dos Milagres, que ela retorne hoje, em nome de Jesus, para a tua casa, para o teu caminho, para os teus braços. Que todos nós estejamos tão entregues e tão conectados ao Senhor, que tenhamos a chance de dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Bendito seja o Senhor para todo sempre, que nos trouxe a salvação nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, pastor Dudu, muito obrigado, pastor Tony, nosso líder aqui em Brasília. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa live, desta madrugada do dia 2 de novembro de 2022. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço muito a você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, não custa nada nos ajudar se inscrevendo no canal e também apertando o sininho para receber nossas notificações. Assim que a gente soltar um novo vídeo, você receberá notificações e poderá então assistir o nosso novo vídeo. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima quarta-feira na santa, maravilhosa paz de Jesus. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus. Um grande abraço, Matuto Santarém, o canal da Bênção.